Hot moves. Hot moves. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Aqui, Franquejara, começando mais uma edição do Hot Moves, dentro do projeto Ciclos, Curvas e Outras Perspectivas, do 29º edital de fomento à dança para a cidade de São Paulo. E eu não chego só, é claro, eu chego com música. E quem é que traz a música pra gente? O DJ. E quem é o DJ? DJ Nico! Salva de palmas, DJ Nico. Tá pensando o quê? A gente tem um campeão ali atrás dos toca-discos. Então, para você que já conhece ou não conhece sobre o Hot Moves, esse é um projeto que eu já faço há algum tempo. Eventualmente eu trago novos episódios desde 2007 e cada episódio a gente fala sobre um estilo de dança. Mas antes, vamos explicar para vocês o que é o Hot Moves. Roda o VT. Hot Moves é um projeto do dançarino e coreógrafo alemão Storm. Ele percebeu que pessoas que não fazem parte da cultura hip hop e mesmo a nova geração de dançarinos não tem muito acesso a fatos históricos das street dances, assim como suas origens e conceitos. Muitos não conhecem os expoentes e representantes locais dessas danças. Após performances das companhias e grupos de dança, o público presente geralmente vai embora com curiosidades e questões que talvez nunca sejam respondidas. Hot Moves chega com esse papel de fazer as street dances serem mais acessíveis ao público em geral. Hot Moves. So I think it would be really, really good to do something like Hot Moves in Brazil. Em 2007, Franquejara iniciou uma versão brasileira do Hot Moves e a partir daí começou a mostrar e discutir a cena local. Diversos temas já foram abordados em edições anteriores, trazendo vários convidados como Backspin Crew, Funk Fanáticos, Pink Ladies, Street Breakers, Chemical Funk, The Face, Mônica Bernardes e Mr. Jeff da Discípulos do Ritmo, Grupo de Efeitos e Ritmos Family. Hot Moves faz intercâmbio através de entrevistas internacionais. Já passaram por aqui Poppin' Pete do Electric Boogaloo, Greg Campbellock Jr. dos The Lockers, Sonia Soulshine da cena francesa do Wacking e Buddha Stretch do grupo Elite Force. E na edição passada tivemos a nossa crew. Fique ligado e vem aí muita informação. Hot Moves está começando. Sim, e cada Hot Moves a gente traz uma dança, né, pra gente falar sobre. E hoje é um estilo que a gente não teve ainda um episódio sobre ele. É sobre popping. Você quer saber um pouco sobre popping? Então, roda o VT. Popping é um estilo de dança que surgiu na Califórnia. É uma dança que cresceu em popularidade após a ascensão da dança locking. A característica principal do popping é a contração muscular e o controle dessa contração em movimentos relacionados com a música. Muito do surgimento do popping se acredita à música, que em meados dos anos 70 começava a se utilizar de sintetizadores e baterias eletrônicas, trazendo um som futurista à música funk e soul. A história do estilo é acreditada ao dançarino Boogaloo Sam e seu grupo Electric Boogaloo da cidade de Fresno. Segundo Sam, ele concebeu o estilo entre 1974 e 1975, quando ao imitar uma dança social chamada jerk,
ele, ao exagerar seus movimentos, acabou chegando a contrair a musculatura. Mas antes dos Electric Boogaloo na Bay Area, em cidades como São Francisco, Oakland e Richmond, grupos como Black Messengers, Black Resurgence e Granny and the Robotroids usavam o que eles chamavam de pausa muscular para fazer sua dança. Há relatos disso acontecer já entre 1969 e 1970. Porém, vemos que a técnica no início tinha propósitos diferentes. Black Messengers vindo das influências como roboting, robô através da mímica e ficção científica popular, e os Electric Boogaloo influenciado pelas danças sociais e sua história anterior no locking. Nos anos 80, todas essas técnicas se fundiram e acabaram por representar toda a costa oeste dos Estados Unidos, e em 1984 invadiu o mundo. Hoje o pop está em todos os cantos do planeta e cada vez mais em crescimento, enchendo eventos, trazendo público para as batalhas e em plena evolução. E aí você me pergunta, e a cena local? E os poppers do Brasil? O que acontece aqui? Bom, a gente vai trazer um cara representando uma crew para falar sobre a cena do popping aqui no Brasil. Com vocês, representando o Four Minds, Quinho. Yo. E aí, tudo bem? Bem, Frank, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Bom, antes da gente começar o papo, eu quero saber como é que você tem passado essa pandemia, toda essa história maluca que o mundo se encontra. Como é que foi esses anos, né, quase 2 anos para você? Pô, Frank, primeiramente, obrigado pelo convite, mano. Tô muito feliz de estar aqui, é uma honra, sabe? Sou seu aluno, sou seu fã, então, muito honrado de estar aqui, obrigado. A pandemia foi difícil, acho que ainda mais para nós dançarinos, né? Que a gente sabe que é muito difícil viver como dançarina aqui no Brasil, e a pandemia só provou o que a gente sempre soube, né? Que a gente é o que mais sofre na arte, assim, é a dança que mais sofre, inclusive as danças urbanas, né? É a do top. Para mim foi muito difícil porque eu estava morando na China até então, estava com trabalho, tinha bastante coisa acontecendo com dança, e aí quando o mundo parou, eu resolvi vir para o Brasil para passar um tempo aqui com a família, e etc. E aí aconteceu o Covid, e eu não voltei para a China, fiquei aqui, e foi muito difícil manter, né, a prática, manter a motivação, manter o interesse, porque você procura maneiras de sobreviver, basicamente, né? Então foi muito difícil, mas agora as coisas estão voltando ao normal, graças a Deus. Depois de bastante tempo aí, as coisas estão voltando, né, devagar, mas voltando. Então, bola para frente e manter a prática sempre. Tá certo. Então, vamos começar pelo início, né? Aquela pergunta que a gente tem que fazer para todo mundo. Como foi seu início na dança? Não necessariamente no popping, né, no que é o estilo que você é conhecido, mas na dança de modo geral, como foi o seu começo na dança? Pô, eu cresci vendo minha família dançar, né? Tipo, minha família é baiana, então, tipo, sempre, todos os finais de semana tinha festa, tinha churrasco, muita bebida, e eu via as pessoas dançando axé, forró. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Sempre tinha música em casa. E aí, o popping foi só mais um, sabe? Foi só mais uma dança que eu vim a conhecer, saca? Mas dança sempre fez parte da minha vida. Qual a idade que você tinha quando você começou a fazer os primeiros movimentos de dança, que você se lembra? De dança, uns 5 anos, 6 anos. Que tem até vídeo, tem foto minha, bem pequeno, chorando, mas no meio da roda para a família, sabe? Então, tipo, umas paradas bem doidas mesmo, bem legal. E como que o pop, então, chegou na sua vida? Tá, através do Michael Jackson, né? Eu jogava bola até então, mas aí meu pai tinha DVD do Michael Jackson em casa e ele sempre colocava, né? Só que até então eu só via aquilo e ficava assistindo, admirando, achava muito louco o que ele fazia, sabe? Mas aí começou em 2007, 2008, por aí, as quermesses, né? Durante as festas juninas e tal. E aí eu via os caras dançando break aéreo, e eu falei, mano, eu quero aprender isso daí. Eu vi o Michael Jackson fazendo, mas até então nunca tinha visto ninguém fazendo aquilo na minha frente, né?
E aí veio o interesse, eu comecei a copiar, e na época veio o Chris Brown, e foi muita influência também, né? Tipo, tem muita gente da minha geração de popping que teve as mesmas influências que eu tive. Chris Brown, Usher, sabe? Então a gente cresceu vendo os caras fazendo, e aí a comunidade começou a fazer também. Então foi muito fácil para mim começar a fazer. Em 2012, 2011, foi quando eu conheci a Jane, pela primeira vez, né? Eu conhecia vocês por vídeo, você, o Bidu, mas até então não tinha visto nada de popping pessoalmente. E aí em 2011 foi quando eu fui para a Jane pela primeira vez, e aí quando eu cheguei na Jane, que eu vi você, vi o Bidu, vi o Dio, vi várias pessoas dançando no pop, eu falei, mano, eu tenho que aprender isso daí. E até então não tinha professor, o que eu fazia era, eu ficava na roda, vendo vocês improvisando, chegava em casa e copiava tudo que eu conseguia, né, assim, de lembrar da mente. E aí foi onde que eu fui aprendendo, chegava nas pessoas, em você. Quantas vezes eu cheguei em você e falava, Frank, o que eu preciso melhorar? Sabe? Então, eu usei isso durante anos, sabe? Então, meu professor foi mais essa vivência que eu tive fazendo perguntas para os dançarinos, saca? Então, foi... Isso que você falou é uma coisa muito importante, as pessoas também perceberem a dimensão de você aprender uma dança, não necessariamente numa sala de aula, e também pela vivência de estar no meio, inserido numa cultura, numa cena, né? Então você indo lá na jam, você acabou incorporando um estilo, aprendendo de olhar, aprendendo de estar junto. Então eu não tiro a necessidade ou não, né, a importância de quem faz aula ou não. Eu só digo que é um caminho também, né, da cultura se espalhar. Porque a minha geração foi assim também, né? De ir na festa, de aprender com o mais velho, de alguém que já sabia um pouco mais, alguém até da sua própria idade, mas que já aprendeu um pouquinho mais, já viu um vídeo além de você, ou até que fez uma aula e traz para você. Então é muito legal ver esse seu depoimento, porque eu acredito, eu não tenho números, né? Mas a John Lida, ela teve uma importância nesse sentido de ter muita gente que começou ali naquele período. Nossa, Frank, eu acho que se não fosse pela Jane, acho que não existiria mais uma cena de dança, sabe? Popping, locking. Eu acho que as pessoas que estão fazendo hoje vieram da Jane, sabe? Não, eu falo em São Paulo, sabe? A maioria das pessoas que estão fazendo a cena acontecer do popping, do locking, sei lá, do hip hop, do house, do breaking, são as pessoas que estavam na Jane na minha época. Tá vendo, Digenico? Tá vendo? Viu só como é que foi importante? Foi muito. Bom, e aí, falando, é claro, você foi evoluindo em, vamos dizer que em pouco tempo você ganhou um destaque, porque eu comecei a te perceber muito rapidamente. Acho que logo depois desse período que você começou a ir ali, você, né, é uma questão de você desenvolveu rápido. E quanto tempo demorou para vocês criar o primeiro vínculo com as pessoas ali? Porque uma coisa é você vir ir nas jams, né, e ficar meio na borda da roda, né, ali. Outra coisa é você começar a se enturmar com as pessoas, fazer amizade e começar uma coisa a se inserir na cena. Quanto tempo demorou para isso acontecer? É interessante a sua pergunta, porque embora eu seja tímido, né, sei lá, eu sou uma pessoa tímida, mas na dança, quando eu via as pessoas fazendo e eu queria aprender, eu chegava nas pessoas. Não sei, eu não me controlava. Eu chegava no Traquina, chegava no Junão, chegava no Bidu. E aí eu era tipo... Era meio que... Eu não forçava isso, saca, Frank? Era mais, eu quero aprender como eu vou fazer isso daí. Então foi muito fácil para mim criar um vínculo com as pessoas que já praticavam daquela época. Porque eu fui muito aberto a aprender, sabe? A ser um aluno mesmo, a ouvir, eu ouvia muitas... Eu perguntava para geral, então eu via muitas pessoas, muitas opiniões, saca? Então eu criei muita amizade nessa época pelo fato de ser aberto e mostrar o interesse de querer aprender mesmo a dança, saca? A minha próxima pergunta pode ser óbvia por conta disso ou não, mas foi esse vínculo, essa amizade que você criou ali na Jam que fez surgir a ideia do Four Minds. Eu sei que a ideia foi do Traquinas, né? Pelo que ele me falou. Sim, a ideia do Four Minds, a gente se juntou em 2007,
A gente já se conhecia desde a época da Jane, a gente batalhou muito, mas sempre rolou admiração, embora tinha muita rixa, né, de batalha, quero ser melhor do que você, nós sempre nos admiramos, né? E aí em 2017 a gente decidiu criar a For Minds para disputar mesmo o evento. No caso do For Minds, é você? Eu, Traquinas, o Renan, né, que hoje vai como Renan Ted, e o Jurandir. Certo. Então, e continuando? Nós resolvemos nos juntar em 2007 para ir para o evento chamado COD, né? Que estava acontecendo as eliminatórias na Argentina. E desde 2007 nós começamos a treinar junto, marcava treino semanalmente, sabe? E aí em 2018, final de 2018, se não me engano, nós fomos para a Argentina disputar o COD, a eliminatória no COD. Eu ia perguntar sobre isso, mas eu achava na minha cabeça que o Just Debut tinha vindo antes, você e o Traquinas. É o mesmo ano, na verdade. É o mesmo ano, o mesmo ano. Então, assim, continuando já, acho que a sua linha do tempo, no que você estava falando, como foi essa experiência de ter ido batalhar, tanto na China, quanto com o Just Debut também, lá junto com o Traquinas? Como foi para você essa experiência? Pô, é um sonho, né, Frank? Porque quando a gente começa a dançar e a gente começa a gostar muito do que a gente faz, você começa a criar metas. Eu acho que todo dançarino que gosta muito de uma dança é assim, possa ser para palco, possa ser para viagem. O nosso era batalha, a gente queria... E aí a gente tinha a inspiração de ter brasileiros lá, que já foram, você, o Jeff, saca? Então, vendo aquilo, falando assim, mano, eu quero fazer isso também, sabe? Então... chegar no Just Debut, chegar no COD é meio que uma meta alcançada, saca? Então, para mim, foi uma das melhores experiências que eu vivi com o popping. Que eu falo assim, que o popping me levou a um lugar, foi o fato de conhecer aquele ambiente, sabe? O popping me deu isso de conhecer, de você ver e sentir a energia mesmo do local, e ver como que é dançarinos de vários lugares do mundo dançando num nível muito alto. Então, é um privilégio que eu tive com popping que eu sempre vou levar comigo, sabe? E falando em particular, assim, sobre a sua experiência do momento, porque assim, você falou de uma forma geral de que era um objetivo, de que era um sonho, mas a sua sensação de estar lá no momento daquelas batalhas, em particular, vamos dizer, do Just Debut, porque era só você e o Traquinas, eu lembro que vocês se destacaram muito. Na minha opinião, fiquei decepcionado com o resultado, mas achei até que foi injusto, mas enfim, é uma decisão do júri. Mas para você, como é que foi essa sensação de estar lá, naquele momento das batalhas? Você tem essa memória? Nossa, eu lembro que eu só estava focado em fazer o melhor, mas ao mesmo tempo, eu lembro que eu estava meio com uma responsabilidade, eu sentia que eu tinha uma responsabilidade, não sei qual que é essa, tipo, é uma parada que eu não queria sentir na hora, mas ao mesmo tempo você fica assim, mano, eu tenho que arregaçar porque a galera tá aqui torcendo por mim, o Brasil tá olhando, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu estava focado na battle, você tem aquela, sabe, algo que te puxa, fala assim, ó, se você não fizer bem, saca? Então, meio que foi um sentimento bom de estar lá, Frank, no palco, batalhando, mas eu estava sentindo esse peso, sabe? Não sei qual que era. Eu também senti isso. E eu posso dizer por mim, agora saindo do entrevistador, eu senti essa pressão de um jeito ruim. No início, nas minhas primeiras batalhas, eu não tinha isso. Depois eu comecei a sentir isso, e foi quando eu senti que me atrapalhou a minha performance, porque era muita coisa externa, muito o que será que vão achar, muita gente gostaria de estar aqui, e aí não focava no que tinha que ser feito naquele momento, naquela hora. Então, saindo aqui da linha entrevistador-entrevistado, mas eu sei exatamente o que você está falando, porque eu acho que é normal, mas eu acho que um conselho que eu já me dei, e aí eu posso te dar, desencana. No final, a gente está representando nós mesmos, que nascemos no Brasil secundariamente. Então, você está se representando primeiro. Acho que é isso que você tem que pensar. E aí, qualquer resultado que acontecer, vai ser bom para o Brasil, de qualquer maneira, porque uma coisa que a gente tem que pensar na cena brasileira, pensando na cena, você vê esses eventos internacionais,
tanto de breaking, ou de locking, ou de popping, ou de house. A gente tem a Ásia, a gente tem a Europa e a América do Norte. O único país do terceiro mundo que aparece nessas competições somos nós. Tanto no breaking, como no popping ou no locking, nós somos os únicos países da América Latina que sempre tem algum representante, ou no house, ou no hip hop, ou no locking, ou no popping. Então, isso é muita coisa. As pessoas têm que perceber que estar numa eliminatória dessa, já estar ali, é muita coisa para o Brasil. Né? Eu lembro que você me disse uma vez, assim, o fato de eu estar fazendo certas coisas mostra que é 3 vezes mais difícil de chegar lá. E isso é verdade, porque a gente não tem o recurso, né, Frank? A gente tem uma cultura de dança, mas não tem investimento para essa cultura. Então, quando você me falou aquilo, eu fiquei refletindo, falei, é verdade isso. Nós temos que ser 3 vezes mais esforçado, mais talentoso, sabe, mais dedicado do que quem vive num país de primeiro mundo, sabe? As coisas acontecem com muito mais suor e lágrimas, vamos dizer assim. Mas muito feliz que vocês tenham já conseguido essa fase e que tem uma longa história para acontecer ainda. A gente sabe disso, certo? Bom, eu vou chamar então aquele quadro que a gente fica mais por dentro da dança. Agora no caso do popping, como se dança? Popping é um estilo de dança onde a característica principal é a contração muscular. Basicamente, usamos contrair partes do corpo juntas ou separadamente, contraindo braços, pernas, peito, cabeça, além da técnica da contração, da criatividade e personalidade do dançarino, passos foram incorporados criando um vocabulário que serve como base e estética do estilo. Passos como walkout, necoflex, Twistle flex, master flex, entre muitos outros. Sendo assim, como se dança? Voltamos então com o segmento, com a entrevista com o meu amigo Quinho do Four Minds. Bom, lá no começo você estava falando sobre esse período da pandemia e que você estava trabalhando na China. Fala um pouco desse trabalho na China, né? O que é que você estava fazendo lá exatamente? Como é que foi que surgiu essa oportunidade? Como é que foi essa experiência de trabalhar fora do país? Então, como aconteceu, nós fomos disputar o COD, né? Que nós ganhamos a eliminatória aqui na Argentina. Nós fomos para a China. E aí tinham 16 países, né? Então pessoas do mundo inteiro, sabe, representando o país, etc. E tinha muita cypher acontecendo. E o que acontece aqui na China, eles são muito obcecados por popping, né? Eu vou dar uma pausa para explicar para o nosso público o que é cypher. Muita gente que talvez não é da dança não sabe. Quando a gente fala cypher, é uma roda onde os dançarinos ficam ao redor, né? Sempre formado por dançarinos, e eventualmente um dança
enquanto sai, o outro dança. Então a gente chama essa ação, né, essa troca de cypher ou de roda também. Mas então é isso que a gente está falando. Ok, pode seguir. Valeu. Enfim, então durante a Cypher, né, os chineses são muito obcecados por popping, eles gostam muito, eles treinam muito. Então, quando um deles me viram na Cypher, eles me chamaram de canto e falaram assim, mano, quero aprender com você, gostei do seu estilo. Falei, beleza. Voltei para o hotel, ensinei o chinês, né? E aí, nisso, ele pediu meu e-mail. Voltei para o Brasil, questão de um dia que eu estava aqui, né, estava de volta, estava descansando, recebi um e-mail falando assim, que ele me oferecendo um trabalho como um instrutor de popping, né? Eles me convidaram, né? Fizeram todo a negociação e etc. Então, fui participar do estúdio JJX, que fica em Chongqing. Esse estúdio é um dos maiores estúdios da China, né? Que eles têm em torno de, sei lá, 8.000 alunos hoje. Então, é bem grande. Então, eu fiquei durante 2 anos sendo instrutor do JJX Studio. Só que nisso também eu fazia muito evento fora da cidade onde eu morava, né? Eu era convidado para dar workshop, batalhar, julgar eventos, e foi basicamente isso, né? Durante 2 anos eu fui instrutor de popping e participei de diversos eventos na Ásia. E você dava aula para todas as idades, assim, diversos? Não, porque na China eles funcionam com níveis, né? Então tem um professor para cada nível de estudante. Eu dava masterclass, né? Que são as crianças, os adolescentes que eles já sabem improvisar, já conhecem a dança, e você pode ensinar conceitos, pode ensinar seus moves, pode ensinar umas intenções. Então eu só ensinava esse tipo de aluno, masterclass. Certo. Eu queria ter uma curiosidade para saber da sua trajetória, assim, desde o Brasil até os eventos que você também fez internacionais. Qual foi a sua batalha mais difícil, mais memorável, assim? Mais difícil? Que você sentiu a dificuldade que você teria de dar mais de você. Pode ser aqui no Brasil, pode ser lá fora, pode ser o que você achar que realmente foi difícil. Não sei se difícil seria, mas eu acho que é mais esse sentimento de... Eu sei que eu poderia dar mais e eu não sei porque não saiu. Acho que é o nervoso na hora, mas foi minha batalha contra o Green Tech. Porque o Green Tech, ele tem esse ranço de batalha, e quando você dança contra ele, você quer mostrar também, sabe? Então, eu acho que eu poderia ter feito muito mais, mas... Embora as pessoas acham que eu tenha ganhado, etc. Eu achei. Então, mas quando eu olho aquele vídeo, até hoje eu falo assim, poderia ter feito melhor, saca? Sabe? Do seu início no popping, né? Falando dessa dança específica, do seu início até hoje, vamos falar num cenário mundial, tanto no Brasil quanto lá fora. Você até pode, de repente, colocar uma observação do que você vê no Brasil, do que você vê lá fora. Como você vê a diferença do seu início para o momento que vivemos agora do popping? Tá, eu acho que quando eu comecei, tinha mais coisas acontecendo com a dança popping. Eu acho que existia mais encontros, eu acho que existia festa. Hoje em dia, nós não temos uma festa onde os poppers vão se reunir para treinar, ou para dançar, ou para rachar. Você não vê mais racha de popping acontecendo em festas, em roda, sabe? É estranho isso para mim, porque eu vi muita coisa quando comecei, sabe? E muita coisa se perdeu com o tempo. Eu acho que a galera hoje em dia, eles querem ser muito bons olhando o vídeo, mas eles não gastam na Cypher, eles não olham um para o outro e falam assim, vamos rachar, sabe? Não tem mais esse ranço. Eu sinto que isso se perdeu aqui, porque na China ainda tem muito, né? Pelo fato de ter muito popping acontecendo, Frank, tem muito racha acontecendo. No Brasil você não vê mais isso. Então eu acho que o que iria evoluir a cena ainda mais, essas pessoas realmente treinassem a dança, sabe? Eu sinto que a galera mais hoje olha vídeo, quero fazer o que ele faz, sabe? Então,
Se perdeu isso, eu acho. E aí, se falando no Four Minds como grupo, qual que é a relação de vocês, no caso de vocês quatro como grupo, né, você como amigo dos outros integrantes, né, do mesmo grupo, também você pode saber da visão deles. Qual que é a relação de vocês com a nova geração, com gente que está se interessando por popping agora? Não, eu acho que o Four Minds acolhe muito bem a nova geração. Eu acho que eu, Trax, Traquinas, o Renan, embora o Renan esteja, né, outro trabalho, etc., mas ele também faz parte disso, que é ajudar, sabe? Às vezes muitas pessoas da nova geração chegam na gente, mano, como que isso acontece? Como faz isso? A gente acolhe mesmo, sabe? A gente, uma coisa que está acontecendo, né, que eu e o Traquinas estamos fazendo, nós montamos a Minds recentemente, né? É como se fosse uma base do Four Minds. Como se fosse uma base do Four Minds. Então, nós juntamos um grupo de poppers dessa nova geração. E a gente está passando coisas, ensinando, tendo os encontros, treinando junto. Para quê? Para repassar o que a gente aprendeu durante esse tempo e também para manter a cena viva, né? Eu sinto que a gente tem que dar isso, sabe? A gente pode dar isso para a nossa cultura, sabe? Para a comunidade. Então, a comunidade pop, digo. Então, se a gente pode fazer isso, eu acho que é muito válido, saca? E você se vê tranquilamente nessa posição de referência? Frank, eu me vejo como dançarino para ser... Não, mas você entende o que eu estou falando? Porque assim, existe uma geração que olha para a geração anterior sempre, né? Então, assim, se você tem agora jovens que estão se interessando, de alguma maneira você, Traquinas, Jurandir e Renan, são uma referência para eles. Total. Como que você sente isso? Porque uma hora você era o jovem da história. Sim. E agora você já não é mais o jovem da história. E passou muito rápido. Pois é. Então, é legal porque, tipo, a gente vê que certas coisas que nós fazemos durante a carreira inspira as pessoas a continuarem porque elas querem, elas almejam aquilo também para elas, sabe? Então, eu acho que é um ponto que tem uma grande responsabilidade, sabe? Hoje eu me vejo com uma grande responsabilidade com a cena popping, pelo fato de ter feito coisas que geral quer fazer, que todo dançarino de popping sonha em fazer. Isso te dá uma responsabilidade, você tem que saber o que fazer com essa responsabilidade que você tem agora. Então, o jeito que eu e o Trax, o Jurandir e o Renan tá lidando com isso é repassando, sabe? Da melhor forma, mesmo que não seja diretamente com aulas, mas com uma conversa, sabe? Com uma troca de mensagem, sabe? Eu acho que o fato de repassar já demonstra que a gente leva a sério essa responsabilidade que nós temos hoje com a dança, saca? Agora é uma coisa bem pessoal, realmente não é ligada ao Four Minds, mas realmente ao Quinho. E quando eu faço essa pergunta, eu não estou nem exatamente perguntando de personalidades, pode ser, de pessoas ou não, mas o que te inspira mais na dança? O que me inspira mais na dança? Ou a continuar dançando, ou a continuar desenvolvendo, o que te inspira? Eu acho que o que me inspira mais é a música. Eu gosto muito de música. Pelo fato, como eu disse no começo da entrevista, eu cresci, né, rodeado de música. Então, sempre teve música na minha casa e até hoje isso continua. Você toca com instrumento? Eu estou aprendendo a tocar um instrumento. Ah, é? Um salve aí para o Mano Dedo. Eu estou aprendendo a tocar baixo. Ah. Então, sabe, música, assim... Eu só começo a treinar, para mim começar a treinar hoje, precisa ter música rolando, tipo, um tempo antes. Eu não sou assim, vou treinar, não tem nada tocando, não. Música tem que estar rolando, eu acordo, escovo os dentes, vou preparar minhas aulas e música está rolando o tempo todo. E aí isso me leva a dançar, sabe? Então, acho que a minha inspiração maior é a música, sabe? Tem pessoas, lógico, sempre tem, mas eu acho que eu continuo dançando e vou continuar dançando pela música. Isso, a música é uma ótima, é um motor de propulsão, né? Para continuar alimentando isso, né? Eu acho que e aprender um instrumento é super legal, mesmo que talvez você não vire
um músico, talvez não seja essa, mas o jeito que você começa a entender música depois de se envolver com música também é um jeito diferente, né? Frank, o dedo, né? A gente chama ele de dedo, pode chamar de dedo aqui, né? O dedo fala sempre comigo, pô, sua dança melhorou depois que você aprendeu umas notas aí no baixo, mano. E é verdade, porque você começa a estudar música, na real, não é mais dança, né? Já é outro mundo, e isso te faz evoluir no que você já faz, né? Na dança, etc. Tá certo. Então, vamos ver agora o Four Minds dançando. Então, vamos com o vídeo do Four Minds aqui no Hot Moves. Sim, estamos aqui com o nosso amigo Quinho do Four Minds. E, bom, quais são os planos futuros para o Quinho? Frank, eu quero continuar dançando sempre. Eu penso muito em viajar, ainda, né? Tenho muita coisa que eu quero realizar com popping, né? O Brasil faz parte dela. Eu penso muito em expandir mesmo meus ensinamentos aqui no Brasil, né? Já tem algumas coisas acontecendo. Planejo em conhecer os poppers daqui, porque eu sei que tem muita gente boa que eu não conheço ainda e quero conhecer, poder ajudar, poder trocar, né? E mostrar minha dança para o mundo daqui para frente. Eu acho que agora que está voltando as coisas, eu penso mais em como eu posso expandir o que eu faço, né? Como eu posso expandir minha dança, a minha arte. É isso que eu E penso. sobre o Four Minds, algum pensamento de grupo que vocês tenham pensado para alguma coisa que vocês tenham pensado para o futuro? Pô, o Four Minds, ele acontece ainda, só que bem menos do que devia estar acontecendo, saca? Nós treinamos toda sexta-feira juntos, mas nós não falamos sobre trabalho. Para ser bem sincero, nós só estamos treinando, né? Mas sim, rola algumas conversas de espetáculo, rola algumas coisas de show. E isso vai se estruturar com o tempo, a gente entende que está tudo voltando. Nós estamos voltando agora também, né? Exatamente, mas vai acontecer algo no futuro com o Four Minds total. E a gente te acha como? E como acha também o Four Minds pelas redes aí? Beleza, então vocês vão me achar no Instagram, né? p.kim4m, né?
E o For Minds é For Minds 4M Brasil. Beleza? Certo. Muito obrigado, tá? Tamo Pela junto. sua presença, por ter vindo aqui colaborar com a gente, para falar sobre pop, para falar sobre a cena no local, para falar sobre essa dança que está entre a gente há tanto tempo. Bom, eu vou agradecer então você que está aí, que estava com a gente desde o início. Muito obrigado por estar aqui na audiência do Hot Moves, esse projeto dentro dos ciclos, curvas e outras perspectivas da Companhia Discípulos do Ritmo, no 29º edital de fomento à dança para a cidade de São Paulo. Muito obrigado, até mais, fui!